Aleluia, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Livres! 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 Aleluia! Pode tomar o seu assento agora. Glória! Aleluia! Glória a Deus, amém. Irmãos, hoje eu quero compartilhar uma palavra que me marcou muito essa semana. Eu creio que você vai ser muito abençoado aqui, amém? Você crê realmente que Deus pode te marcar hoje? Amém, então ore por você agora. Eu quero que você tenha encargo por si mesmo agora, amém? Feche seus olhos agora, comece a orar, comece a declarar. Espírito Santo de Deus, nós oramos aqui para que haja um mover de quebrantamento, de batismo no Espírito Santo, um mover de fé, um mover de discernimento do Espírito. Pai, nós declaramos que nós somos libertos do jugo da lei, nós somos libertos do espírito do legalismo, nós somos filhos da graça. Quantos creem? Dá um glória! Aleluia! Glória a Deus! Amém. Irmãos, o tema da minha mensagem hoje são as 7 dispensações. Quantas dispensações? 7 dispensações. Você sabe que a maior parte dos comentaristas, pastores, teólogos, psicólogos, sei lá, a maior parte da cristandade crê que existem 7 dispensações. Mas talvez você me pergunte, o que é uma dispensação? Talvez seja isso que já veio na sua cabeça agora. E você sabe que a gente tem que interpretar a palavra de Deus sempre através da palavra de Deus. Nós interpretamos a Bíblia com a Bíblia. Nós não utilizamos o Google para saber o significado das coisas. Quem está me entendendo diz amém. Então, se a própria Bíblia explica a Bíblia, então vamos lá. Efésios 3, 8 e 9. Efésios 3, 8 e 9. Diz assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a do mistério, desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas. Irmãos, essa é uma carta que o apóstolo Paulo redigiu para enviar para os Efésios, de Éfeso. E a palavra dispensação aqui, no termo original dispensação, é koinonia. Repita, koinonia. E o que é koinonia, Renan? Koinonia tem vários significados, mas nesse contexto significa relacionamento, fraternidade, comunhão. Amém? Então guarda isso. Resumindo, o que é uma dispensação? São ciclos de relacionamento do homem com Deus. Quem está me entendendo diz amém. Beleza, então Deus trabalha com ciclos, já entendi isso. Que tipo de ciclo? Vamos aplicar agora na prática? Todo mundo aqui já foi beber um dia, certo? E você se relacionava de uma forma com o seu pai. E aí você cresce um pouco e você começa a se relacionar de uma outra forma quando você vira juvenil. Quem está entendendo diz amém. E depois, quando você vira um adolescente, talvez você seja de uma outra forma também. Quem está entendendo diz amém. E depois, você como jovem solteiro, vai se relacionar de outra maneira. Amém? E depois, quando você estiver em corte, quem vai entrar em corte aqui? Aleluia! Você também vai se relacionar de uma outra forma com seu pai. Amém? Quando você casa também. Ou seja, o que eu falei para você aqui? Falei fases. Eu falei dispensações.
Quem está entendendo diz amém. São ciclos da nossa vida. E a vontade original de Deus é povoar a terra e se multiplicar em filhos no padrão de Deus. Isso não sou eu que estou falando. Abre para mim Gênesis 9, 7. Essa é a vontade oficial de Deus desde o início. Diz assim: mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra e multiplicai-vos nela. Esse multiplicai-vos pode ser duas conotações. Pode ser de você ser um pai naturalmente mesmo falando, você ter um filho, ou pode ser de você ter um filho espiritual. Amém? Então, essa é a vontade original de Deus. E é importante que eu diga que dispensação não é mudança de planos. Talvez você pode ter pensado aí, né? Ah, Renan, então você está me falando que existem as fases do relacionamento de Deus comigo. Então Deus muda? A resposta é não. Deus é imutável. Qual que é o plano original de Deus desde o início, que eu acabei de compartilhar com vocês? Gênesis 9:7, multiplicar, encher a terra, certo? Então, essa vontade original de Deus não vai ser mudada se um filho não quiser cumpri-la. Deus não muda a seu favor. Deus não muda por conta de um filho que é rebelde. Deus não muda por conta disso. A vontade de Deus continua lá. Esse filho continua amado, continua abençoado, mas na verdade ele não está cumprindo a vontade original de Deus. Quem está entendendo diz amém. Então, se o homem não quiser o pai, ele continua amado, porém fora da vontade principal de Deus. Graças a Deus que não é o seu caso. Graças a Deus que você ama o propósito de Deus. Aleluia! E, irmãos, é muito importante eu falar isso, né? Que toda dispensação houve uma responsabilidade, um fracasso e um juízo. Houve vamos lá de novo. Houve uma. De novo. Até todo mundo falar. Aleluia. Amém. Então, eu queria explorar com vocês cada uma dessas dispensações, cada um desses ciclos de Deus, dessas fases de Deus. Amém? Primeira dispensação é a dispensação da inocência. Qual que é o tempo dessa dispensação? Vai desde a criação do homem até a queda de Adão. Então, Deus deu liberdade ao homem porque ele não queria se relacionar com um robô. Você já parou para pensar nisso? Já ouviu falar esses teólogos falando por aí, se Deus sabia de tudo, por que ele permitiu a gente cair no pecado? Pois é, porque Deus nunca quis robô. Porque Deus nunca quis se relacionar com uma máquina. Deus sempre quis se relacionar com filhos. E filhos, eles precisam ter o livre-arbítrio deles. E Adão teve esse livre-arbítrio. Deus deu a liberdade para ele escolher de qual árvore ele queria comer. Quem está entendendo aqui, diz amém. Então, embora Adão tenha pecado, ele foi salvo porque ele creu na graça de Deus. Isso é muito importante eu falar, porque muitas pessoas acham que Adão, por Cristo não ter sido revelado naquele tempo de Adão, Adão não foi salvo. Adão foi para o inferno. Na verdade, isso não se aplica. A graça de Deus sempre existiu. Desde o Éden, sempre houve graça de Deus. Mas Renan, você está falando de uma outra dispensação. É verdade, mas a graça sempre existiu. Quem está entendendo diz amém. Então, qual que era a responsabilidade do homem aqui? Era de não comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas olha o que acontece em Gênesis 2:17. Abre para mim. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente o que, meus irmãos?
Mas olha que interessante, Adão morreu logo em seguida que ele comeu? Não, por quê? Porque foi uma morte espiritual, não foi uma morte carnal, uma morte natural. Adão ali morre no espírito. Então qual que foi o fracasso dessa dispensação? Foi que Eva comeu do fruto, e o homem pecou junto com Eva. Mas olha só, Gênesis 3:6. Olha o que diz: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então olha que interessante, isso eu parei para meditar uns tempos atrás. Por que que o homem ele é muito tentado pelo visual e a mulher pelo que ouve? Porque na verdade isso é uma consequência do primeiro pecado de cada um deles. Como assim, Renan? Adão foi tentado pelo que ele viu. Quando ele vê aquele fruto, ele é tentado e ele cai no pecado. Mas a mulher foi pelo que ela ouviu. Por isso é uma consequência até hoje na vida das mulheres. O que você escuta é o que você é tentada. Quem está entendendo diz amém. E qual foi o juízo disso? Adão foi expulso do Éden. Mas qual que é a graça disso, Renan? Porque parece que Deus é tão bravo, parece que Deus está punindo Adão, e realmente está sendo punido. Mas mesmo assim existe graça. Qual que é a graça disso? Aonde está o amor de Deus envolvido nisso? Que se Deus não tivesse removido Adão do Éden, provavelmente hoje ninguém poderia ser salvo. Provavelmente eu e você hoje não seríamos salvos, filho. Por quê? Porque ele ia estar até hoje comendo da árvore proibida, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quem está entendendo? Segunda dispensação é a dispensação da consciência. Essa dispensação vai da queda do homem, da queda de Adão até o dilúvio. Você sabe uma curiosidade? Abre para mim Gênesis 3:15. Diz assim: essa é a primeira profecia que acontece em Gênesis. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Na verdade, antes eu preciso falar para você, o que está acontecendo aqui? É Deus falando para a cobra, amém? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Interessante, porque qual que é a próxima descendência depois de Adão e Eva? Caim e Abel. Você sabe que o diabo, ele um dia teve que ver Deus sendo exaltado, Jesus sendo exaltado no lugar dele, na frente dele. E isso subiu como soberba e inveja no coração do diabo. A Bíblia diz isso. E uma vez que subiu aquilo como inveja, o diabo, ele vê isso acontecer novamente. Porque você sabe que Abel teve a oferta dele levada aos céus. O Senhor recebeu. O Senhor se agradou, a Bíblia diz, da oferta de Abel. Mas o Senhor se agradou da oferta de Caim? Não se agradou. Ou seja, ali é um segundo contexto que acontece já, do diabo vendo outro ser exaltado. Por isso que Caim mata Abel. É como se o diabo tivesse se apossado de Caim para matar Abel. E ao longo da narrativa bíblica você vai ver, toda hora o diabo está tentando contra os filhos de Deus. Toda hora você vai ver a morte dos primogênitos lá no Egito, por exemplo. É uma consequência disso. O diabo tenta cessar essa profecia, porque ele sabia que um deles ia esmagar a cabeça dele. Quem está entendendo diz amém aqui. Então vamos voltar para as dispensações. Uma vez que Adão pecou, agora ele se torna consciente das suas ações. Viver pela consciência é o mesmo que viver baseado nas suas ações. Viver pelo cumprimento de mandamentos. Você já ouviu falar agora que está na moda, né? Esse negócio que, não, a gente tem que se conscientizar das coisas, né? Então a gente tem que ser consciente pelo mundo ambiental, ser consciente pelos animais, ser consciente pelas pessoas, fazer o bem, né?
agradar o próximo, né? Você já ouviu falar essas coisas? Pois é, esses dias aí eu estava no LinkedIn, que é uma rede social de profissionais, e aí estava um texto lá de um ateu, e ele falando um monte de coisa, não, porque é só a gente fazer o bem ao próximo que as coisas vão dar certo, o universo vai cooperar a nosso favor. Parece bonito essas coisas, não parece? Parece, mas é nada bíblico, nada bíblico. Por quê? Aí eu te pergunto, se um dia esse cara que eu estou falando, pisarem no calote dele, no trabalho dele, qual que vai ser a primeira atitude dele? Vai ser uma atitude de consciência? De não, vou respeitar o meu colega de trabalho? Vai ser, meus irmãos? Não vai ser, ele vai querer já endemoniar com esse cara. Já vai querer, tipo, que ele vá embora, que ele se exploda. Porque a consciência não é suficiente. Não é suficiente para salvar o homem. Não é possível ser salvo por uma boa consciência. Amém? Quem está entendendo aqui? Então, é impossível isso. Olha o que diz Gênesis 6:5. Diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Esse termo arrepender, talvez você possa pensar, né? Caramba, Deus se arrepende? Né? Mas eu fui pesquisar o original disso. A palavra disso diz que é um lamentar. É um arrependimento de lamentação. Não é um arrependimento de tipo, nossa, não devia ter feito isso. É tipo, nossa, sabe, aquela lamentação. É isso que está acontecendo com Deus aqui nesse contexto. Então, qual que era a responsabilidade a partir da queda do homem? Era de oferecer sacrifício derramando sangue, sangue de animais. Então era necessário agora que os animais fossem sacrificados. Para quê? Para cobrir o pecado de Adão. Quem está entendendo aqui? Então, essa era a responsabilidade. Mas houve corrupção. Não deu certo isso. Por que corrupção? A Bíblia diz que os filhos dos homens começam a se relacionar com os filhos de Deus. Na verdade, os anjos, né? Então, os homens começam a se relacionar com os anjos e gera uma nova raça que não era prevista por Deus. Deus não queria aquilo. Deus abominava aquilo. O nome dessa raça é Néfilim. Eram os Néfilins. E aí, o que Deus faz? Deus percebe que, tirando os Néfilins, só sobra a família de Noé. Então, o que Deus tem que fazer? Tem que dar um reset. Tem que mandar um dilúvio. Tem que destruir tudo. Por quê? Porque não era a vontade original de Deus. Qual que eu falei que é a vontade original de Deus? Ide sede fecundos, multiplicai, mas a raça de Deus. Multiplica a raça de Deus, não a raça dos Néfilins. Não a raça misturada com os anjos. Quem está entendendo diz amém. Então houve graça aqui. Houve graça, porque Deus ainda foi misericordioso com Noé e a sua família. Deus preservou a raça de Noé. Amém, irmãos? Esses dias, inclusive, né? O irmão veio me perguntar, né? Na maior liberdade, assim, na época eu ainda liderava ele, isso uns 2 meses atrás, ele falou, mano, você é meu líder, então eu quero a sua opinião. Aí já começa assim, o que você já imagina que vai vir, né? Meu Deus do céu. Aí ele, mano, é que é o seguinte, eu tô namorando e... Não, pera aí, calma aí, vocês vão entender. Eu tô namorando, e aí eu tô namorando uma macumbeira. E aí, mano, eu queria saber, né, se é vontade de Deus, se eu tô fazendo certo, né? Aí eu falei, mano, primeiro de tudo, você nasceu de novo? Perguntei pra ele, né? Você nasceu de novo? Ele falou, nasci, mano, me batizei, tem o Espírito Santo dentro de mim, tudo mais. Falei, pois é, mano,
Deus odeia mistura. Deus odeia mistura. Isso que eu acabei de compartilhar com vocês, irmãos, é uma mistura. Eram os filhos de Deus se relacionando com filhos dos homens. Deus odeia mistura de raça. Por isso que Deus destrói essa raça, para começar, para continuar, na verdade, o plano original dele. Então eu falei isso para ele, né? E aí, ele tomou as conclusões dele, glória a Deus, né? Não vou contar o final da história, aleluia. Terceira dispensação, governo humano. Qual que é o tempo aqui? É do dilúvio até a Torre de Babel. Então, vocês já ouviram falar sobre a Torre de Babel. Qual que é o contexto da Torre de Babel? Alguns homens, eles colocaram na cabeça deles que eles precisavam construir uma torre, e essa torre devia ser enorme. Por quê? Qual que era o propósito do coração deles? Alcançar os céus. Mas na verdade, por que que eles queriam alcançar os céus? Porque eles queriam mostrar que Deus era inferior a eles. Então, o propósito do coração desses homens aqui da Torre de Babel era um propósito que era o espírito de Lúcifer, de se comparar com Deus. Quem está entendendo diz amém. Então, esses homens aqui, eles estavam despertados em uma só língua. A Bíblia diz que era tanta unidade, irmãos, era tanta unidade que eles iam chegar. Eles iam chegar, olha o nível da união que esses homens tinham, né? E nesse tempo, inclusive, é onde surgem as nações. Por quê? Porque Deus viu tudo aquilo, não se agradou e falou: quer saber, o negócio é o seguinte, vou confundir a língua de todo mundo. Esses dias eu vi, né, um tempo atrás aí. Como que você acha que Deus falava com Adão? É muito forte isso, porque eu creio que possa ser verdade isso. Qual que era a língua oficial ali? Sei lá. Podia ser a língua dos anjos, não sei, né? Mas eu parei para pensar nisso, porque é nesse momento que Deus confunde as línguas. É só aqui na Torre de Babel. Quem está entendendo diz amém. E qual que era a responsabilidade aqui que Deus tinha dado para o homem? Para ele povoar, encher a terra, se espalhar. Mas na verdade aconteceu o inverso. Eles se uniram contra Deus. Se uniram ante Cristo. E aí qual que é o fracasso disso? Eles desobedecem e constroem a Torre de Babel. Qual o juízo? Confusão de línguas. Por que que existe graça nesse contexto? Qual que é a manifestação do amor de Deus no meio desse contexto? É que eles foram dispersos. Quando eles são dispersos e as nações são formadas, eles estavam na verdade o quê? Cooperando para a pregação do evangelho lá na frente. Então existia a graça de Deus aqui também. Quarta dispensação é a dispensação da promessa. Qual que é a responsabilidade? Logo depois de Babel surge uma figura poderosa, que é a figura de Abraão. Abraão é conhecido como nosso pai Então Abraão, inclusive, ele depois gera quem? Isaac. Repita, Isaac. Depois de Isaac vem, e depois de Jacó vem os 12 filhos, que dão origem às 12 tribos. Esses personagens, digamos assim, essas figuras do Antigo Testamento, cada um deles tem um significado, tem um símbolo espiritual. Abraão aponta para Deus Pai, Isaac aponta para Deus Filho, e Jacó aponta para a obra do Espírito Santo. E logo depois, o que surge através das tribos de Israel? A igreja. Então Abraão aponta para o pai, Isaac aponta para o filho, Jacó aponta para o Espírito Santo, e os filhos de Jacó apontam para a igreja. Nesse contexto, nós estamos na dispensação da promessa. Qual que era a responsabilidade que Deus deu para os homens ali naquele contexto? Gere filhos e você vai ter muitos descendentes. Mas deu certo isso, irmãos? Não deu certo.
houve fracasso do mesmo jeito. Por quê? Porque a Bíblia diz que Abraão fala para Jacó, não desce para o Egito, porque possivelmente poderia ter uma outra mistura ali. E é realmente o que acontece. Porque Jacó desce para o Egito e aí ele se mistura lá a ponto que o povo de Deus é escravizado. E depois você sabe o contexto. Então, por que, inclusive, né, falando do juízo aqui, o juízo são as 10 pragas. E eu estava estudando esses dias, é interessante, porque cada uma daquelas pragas que foram manifestadas, elas foram manifestadas para combater um Deus especificamente. Como assim, Renan? Por exemplo, qual que é a primeira praga? Do mar de sangue, certo? Então, essa primeira praga é o quê? É um combate de Deus contra a adoração ao mar. Aqueles egípcios, eles adoravam o mar, adoravam aquilo. Por quê? Porque eles criam que era um Deus, que poderia, pela frutificação deles ali, poderia abençoá-los. Então o que Deus faz? Deus vai lá e revela o mar como o mar vermelho. E é interessante o senso de humor de Deus, que é como se Deus estivesse zombando. Olha aí esse seu Deus que você adora. Na verdade, sabe o que ele é? Ele é fedido, ele não tem vida, ele não tem nada nisso daí, é só um monte de sangue. É como se Deus estivesse zombando. Outro exemplo disso, quando existem as trevas completas. Outra coisa que eles adoravam era o sol. A Bíblia diz que eles adoravam o sol, achavam que sol era Deus, o sol era Deus, né? E aí o que Deus faz? Deixa todo mundo no escuro. Como forma de falar, esse é o Deus que vocês adoram? Mas cadê eles agora iluminando vocês aqui? É uma forma de Deus zombar aquelas pragas, através daquelas pragas. Zombar aqueles deuses. Então o que acontece? Ali acontece uma mistura. Quando Jacó desce para o Egito, ele começa a misturar religiões. Então não é que Deus... eles não criam mais em Deus Pai. Eles continuavam crendo, mas eles misturavam com outras coisas. Talvez você já ouviu falar, né? Algum tipo de religião que mistura o espiritismo com o catolicismo com o médium. Talvez você já ouviu falar. Era esse tipo de coisa que estava acontecendo lá. Eles estavam misturando as crenças. Quem está entendendo diz amém. E por que Deus nos permite certas circunstâncias? Para que os ídolos sejam revelados e a gente volte o coração para o Senhor. Como que Deus estava manifestando graça sobre esse povo aqui? Ele estava revelando os ídolos para aquele povo. Tá aí, povo, vocês vão crer no Deus verdadeiro ou num Deus que é o sol, que, olha aqui, ó, tô liberando trevas aqui, ó, e aí ele some. Que Deus que você vai acreditar? Qual que é a sua crença verdadeira? Por que Deus permite essas coisas? Primeiro, para que o nosso coração se volte para Ele. Para que o nosso coração se encha com a vontade dEle para nós. Amém, irmãos? É por isso que Deus permitiu isso acontecer. Eu estava preparando isso, o Espírito Santo falou tanto comigo, né? Quando eu era ateu, irmãos, quando eu era ateu, 12 anos atrás praticamente, eu lembrei disso. O Espírito Santo me lembrou disso na hora, né? Quando a gente, falando de idolatria aqui, eu lembro que eu era corintiano, né? E aí eu lembro que eu vi os jogos do meu time, e aí eu ficava, quando perdia, né? Eu lembro que eu ficava triste o dia inteiro. Eu lembro que eu ficava opresso o dia seguinte inteiro. Caramba, o que vão falar para mim? Caramba, isso e não sei aquilo. E, irmãos, era uma idolatria. Era uma idolatria. Por que Deus nos leva para desmascarar esses ídolos? Para que o nosso coração se volte para Ele. Para que o seu e o meu coração se volte para aquilo que é a vontade dEle. E
Outro exemplo meu aqui também. Eu lembro que um tempo atrás, irmãos, era impressionante. Isso que o Nene falou foi poderoso, né, sobre dinheiro. Sabe aquele cara que ele comentou que quando não tem dinheiro ele fica triste? Meu Deus do céu, esse cara era eu. Era uma idolatria no dinheiro. Era uma idolatria em Mamon, o Deus do dinheiro, né? Então, irmãos, Deus te chama para ser liberto dessas coisas. Por que que Ele revela essas coisas específicas? Para você voltar o teu coração para o único Deus, que é o Deus que te supre, que é o Deus que pega todas as suas necessidades e transforma em suprimento e abundância. Abundância. Não só cumpre, não só supre as suas necessidades, mas Ele traz em abundância. Esse é o seu Deus, esse é o nosso Pai. E qual que é a quinta dispensação? A quinta dispensação chega no ápice de hoje que eu quero compartilhar com vocês, que é a diferença da lei para a graça. A quinta dispensação é a dispensação da lei. Qual que era a responsabilidade para o homem ali naquele contexto? Ele precisava cumprir todos os mandamentos, cumprir tudo. Todas as 613 ordenanças ele tinha que cumprir, para ele ser abençoado. Mas olha só, abre para mim, 1 Timóteo 1:8. Diz assim: sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Ou seja, é o próprio Senhor falando aqui. Isso é Novo Testamento. Eu mesmo estou falando, a lei é boa, mas existe um se. Existe um se. Se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Por que que eu quero compartilhar isso com os irmãos? Porque, na verdade, o tempo da lei, ele passou. A dispensação da lei, ela já aconteceu, filho. Ela já passou. Não existe mais o jugo da lei sobre nós. Você não precisa mais se esforçar para você ser salvo. Não precisa mais se esforçar para ser abençoado. Não precisa mais se esforçar para receber algo que já está, na verdade, de graça para você. Já é herança de Deus para você. A lei passou. A lei passou. A dispensação já foi. Você sabe que viver pela lei nunca vai gerar transformação em você. Não tem poder de mudar você. A gente vive falando disso, meu Deus do céu. Nossos pais espirituais, todo culto fala disso. Mas eu preciso reforçar com você. Se você pega um porco e você dá banho nele, Gabriel, e você põe perfume nele, e você escova os dentes dele, e você põe ele na caminha de naná dele, se ele vê a primeira lama, o que ele vai fazer, meu Deus? Ele vai pular. Ele vai pular, por quê? Porque não mudou a natureza, porque não mudou o gene. A Bíblia diz que uma vez que você se torna filho de Deus, você é regenerado. Regenerado é não é transformação. Regenerado é morrer e nascer de novo. É outro gene. É outra coisa, é outra pessoa, é outro animal, outra natureza. A lei, ela só serve para uma coisa, irmãos, para mostrar o pecado, para mostrar o pecado. Eu estou aqui com essa garrafinha, imagina que tivesse poeira aqui embaixo tem muita poeira, imagina. E aí você está vendo daí do seu lugar, você está vendo essa água, parece tão limpa, tão pura, né? Parece tão limpinha e tudo mais. Mas pode ser que eu peço para alguém trazer uma colher e começo a misturar aqui. O que vai acontecer com a poeira? Ela vai subir, E aí, o que é essa colher? Essa colher é a lei. A lei só tem poder de mostrar o pecado. Só tem poder de revelar aquilo que não é puro. Esse que foi o propósito da lei. Ninguém pode ser salvo pela lei. Não existe isso. Mas Renan, você pode
pensar nisso, né? Mas durante o tempo da lei, pessoas foram salvas? Sim. Mas por quê? Porque viveram a graça durante a lei. Viveram a graça mediante a fé no tempo da lei. Moisés é um desses. Moisés é um símbolo da lei, mas ele vai estar no céu. Ele creu. A Bíblia diz que ele creu. Por conta disso, ele foi salvo. Por conta da fé, nós somos salvos. Então, a tentativa de cumprir a lei não é suficiente para salvar o homem. Irmãos, eu lembro um tempo atrás que tinha um dos líderes que quando ele chegou na nossa célula, era impressionante. A cada 10 palavras que ele falava, 20 era palavrão. Aí eu ficava, mano do céu, esse cara não para de falar palavrão, impressionante. Talvez seja o seu caso, não fique condenado, você vai ser transformado. Amém? E aí eu lembro que eu ficava comigo, mano, eu preciso ficar falando toda hora para ele. Vou ficar falando. Mas aí toda hora isso daqui entrava na minha cabeça. Não adianta falar. Expõe ele à glória de Deus. Expõe ele à palavra de Deus. Expõe ele à presença de Deus. E aí eu falei, beleza, Senhor, é isso mesmo, é isso que eu vou fazer. Eu vou expor ele à glória de Deus. E lá no nosso discipulado nós temos um mover que nós fazemos só com os homens, chamado Fábrica de Homens. E aí eu lembro como se fosse hoje, irmãos. A gente estava reunido ali no aquário. Aí a gente estava naquela presença de Deus, aquela glória de Deus caindo assim. De repente, do nada aparece o irmão. Ele bate lá na porta e fala, oi, posso participar também? O que está acontecendo aqui e tal? Aí eu falei, mano, eu não quero que esse irmão entre, mano. Ele fala muito palavrão, tá ligado? Muito treta, né? E o contexto lá era a maioria de líderes e tudo mais, né? Mas aí eu falei, mano, entra aí, né? Fazer o quê? Você já tá aí, já abriu a porta, né? Aleluia, né? E aí esse irmão entrou lá, irmãos. Quando a gente foi fazer um segundo apelo, esse irmão foi marcado por Deus. Marcado por Deus. Chacoalhado pela glória de Deus. Chacoalhado pela presença de Deus. Deus começou a mudar a fala dele. Deus começou a trabalhar na maneira dele falar. Na maneira dele de tratar as pessoas até. Ou seja, eu nunca precisei falar para ele, mano, para de falar palavrão. Para de fazer isso, para de pecar aquilo. Não. Na verdade foi uma transformação no interior. De dentro para fora. De dentro para fora. Ou seja, a lei, ela não tem poder de fazer isso. Se eu pegar esse microfone aqui e ficar só falando para você, para disso, para de aquilo, para de não sei o quê. Você está pecando lá, né? Para de fazer aquilo. Não adianta, você nunca vai ser transformado assim. Mas existe algo que aí sim tem poder. Mas deixa eu falar um pouco mais da lei para você entender melhor o que eu quero falar. Eu lembro que esses dias também eu estava conversando com um dos líderes. E aí ele falando comigo as dificuldades de um irmão lá da célula dele. E aí eu falei para ele, mano, esse daqui é expor na palavra de Deus. Só isso que ele precisa, só isso. Você já chegou a comentar sobre os cursos com ele? Aí o líder falou, mano, já cheguei a comentar, mas parece que não deu muito certo, né? Falei, beleza, então vamos falar de novo. A gente fala até entrar na cabeça dele. Irmãos, esse irmão entrou nos cursos, é outra pessoa. É outra pessoa, por quê? Porque na verdade as pessoas só precisam ser expostas à palavra de Deus, à palavra da graça, ao evangelho da graça. Uma vez também eu ouvi essa, né, que Renan, na verdade todo homem, ele só não adultera porque existe uma lei. Não adulterarás. Todo homem casado só não adultera por causa disso só. Isso é uma baita de uma mentira.
Mentira. Por que que eu sou tão bem casado? Cadê minha esposa? Aleluia, tá ali, ó. Aleluia, mulher mais linda do mundo. Por que que eu não adultero? Não porque tem uma lei que me impede de adulterar. Porque eu amo ela e eu quero ser de uma só mulher que me impede de cair no pecado. Ninguém pode falar que você só não peca por causa da lei, filho. Existe uma nova natureza dentro de você. Existe algo que fala contrário para você, contrário ao pecado. Não existe isso, não existe isso. Ninguém pode ser mudado pela lei. A lei só produz medo e condenação. Inclusive você conhece, a força do pecado é a graça. Não, a força do pecado é a lei. A força do pecado é a lei. Talvez você já ouviu falar isso daí, né? Renan, mas que coisa é essa? A gente vai ficar só falando de graça, graça, graça. Os irmãos vão querer pecar. Vão querer entrar na libertinagem. Fazer qualquer coisa por aí. Isso é a verdade do evangelho, irmãos? Não, a força do pecado é a lei. É a lei. Quando eu falo para o Vitor, não olha aquele buraco ali, ó. Ixi, já era, já olhou. Já olhou, não tem como. Mas quando eu simplesmente não falo nada, provavelmente ele nunca vai ver, nunca vai nem reparar nisso. Por quê? Porque a força do pecado é a... Então imagina que, agora falando do seu relacionamento com Deus, né? Imagina que aprova lá no Congresso uma lei do país, que toda mulher deve cozinhar para o seu marido. Imagina que aprova lá, né? E aí eu chego na minha casa, e aí tá aquele, meu Deus do céu, tá aquele filé de frango à parmegiana, tá aquela maravilha lá, nossa, meu Deus, com aquelas batatas, ai. Aí eu chego para minha esposa, e eu falo com ela, nossa, meu amor, você está inspirada hoje, hein? Aleluia. Aí ela olha para a minha cara e fala, lógico, aprovou lá no Senado essa lei, tem que fazer, né? Oh, meu Deus do céu, isso é viver pela lei. Isso é viver pela lei. Mas o que é viver pela graça? É eu chegar em casa, por exemplo, e ela falar, toma, meu amor, fiz para você com gosto, porque eu te amo, porque eu quero te servir. Isso é viver pela graça. Deus não quer filhos que vivem pela lei. Deus não quer filhos que vivem pelo pode ou não pode. Pelo faça isso porque eu estou mandando. Não é a vontade de Deus. Eu abri o culto falando, irmãos. Deus não quer robô. Não quer robô. Deus se relaciona com você não porque você precisa receber lei na tua cara para você obedecer, não. Deus ama você, por conta dele te amar, você simplesmente tem um comportamento renovado. Simplesmente pela fé, simplesmente pelo crer no amor de Deus. Quem está entendendo? Só que mesmo assim, houve fracasso nessa dispensação. Houve violação da lei e rejeição de Cristo. A Bíblia diz que muitos daqueles homens lá, que eram os religiosos da época, eles negaram Jesus. Quando acontece o nascimento de Jesus, alguns magos vão até o Sinédrio e perguntam, sabe das profecias? Sabe o que está rolando? A gente até já falou sobre isso, irmãos. Vocês sabem que a gente viu uma estrela caindo lá num lugar específico. Vocês sabem o que está acontecendo? Aqueles religiosos simplesmente falam para aqueles magos, não sei o que está acontecendo muito bem não, mas, amém, né? Segue a vida. Na verdade, aqueles religiosos, eles rejeitaram Cristo, violaram a lei ali, naquele momento. Então houve fracasso nessa dispensação. E qual que foi o juízo de Deus ali? Dispersão mundial. Houve graça mesmo assim. Por quê? Porque todos foram enviados para lugares ainda mais longe para a anunciação do Evangelho. Então depois em Atos você vai ver muitas pregações em vários lugares.
Você vai ver a Grécia impactada, extremamente impactada pelo apóstolo Paulo. Você vai ver a Espanha, a Itália impactada. Muitos lugares na Europa impactados. Por conta do quê? Por conta que Deus usa de uma dispersão mundial para manifestar graça. Sexta dispensação, a graça. Essa é a penúltima. Vinda, qual que é o tempo? A vinda de Cristo até a sua volta. Qual que é a responsabilidade? Receber Jesus pela fé. Aqui entra o que eu quero compartilhar com vocês, que é o mais importante, irmãos. Nós temos que pregar Cristo. Cristo crucificado. O evangelho puro da graça. É isso que é o que queima no nosso coração e vai queimar no coração de outras pessoas. E como que eu faço para receber Jesus? Abre para mim, Romanos 3:23. Primeiro, eu reconheço que eu sou pecador. Romanos 3:23. Pois todos pecaram e carecem. Tem uma versão que é a NTLH, se não me engano, que eu não coloquei aqui, que dizem que nós estamos afastados da presença de Deus. Afastados. Todos pecaram e estão longe da presença de Deus. Então, uma vez que eu reconheço que eu sou pecador, depois eu reconheço que o pecado me leva a um destino, que é a morte. Abre para mim Romanos 6:23. Romanos 6:23. Diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, uma vez que eu estou em pecado, que eu sou pecador, eu estou na morte. Esse é o meu destino. Mas chega Romanos 10:9 na sua vida. Abre para mim Romanos 10:9. Diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás? Porque com o coração se crê para a justiça. Para o que, meus irmãos? Para a justiça. E com a boca se confessa a respeito da salvação. E todos aqueles que recebem a salvação, a Bíblia diz que Deus dá as prerrogativas, o direito de se tornar filho de Deus. Abre para mim, João 1:12. João 1:12. Porém, alguns creram nele e o receberam. E a esses ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, irmãos, a única condição para você ser salvo é recebendo perdão. Recebendo perdão de pecado. Recebendo por quê? Porque é impossível se achegar a Deus sem você receber algo dele. É impossível você ter acesso a Deus. Existe uma história que me marca muito. Eu ouvi uma vez que, certa vez, de uma cidade pequena, lá nos Estados Unidos, um homem estava condenado à forca. Ele estava preso. E aí aquele homem condenado à pena de morte, no dia seguinte ele ia ser executado. Ele ia ser morto. E aí chega um prefeito, e chega a notícia num prefeito, e aí o prefeito fala: vou fazer uma boa ação com esse cara. Eu vou levar uma carta de liberdade para ele. E vou colocar dentro da minha Bíblia. E aí aquele prefeito vai disfarçado de pastor visitar esse cara que estava condenado. Quem está entendendo aqui? E aí quando ele vai lá, chega na cela, aí só de ver aquele condenado já começa a falar: pelo amor de Deus, sai daqui, eu não quero receber visita de pastor, eu não creio nesse evangelho, eu não creio nessa palavra que você está me trazendo. Não, mas eu tenho, aí o prefeito, eu tenho algo aqui para compartilhar com você que é muito precioso. Não, mas sai daqui, eu não quero saber de você, eu não quero saber da sua Bíblia, desse seu livro, não quero saber.
E aquele prefeito insistia, mas teve uma hora que não teve como. Aquele detento, aquele condenado, ele não queria receber a presença do prefeito lá. E aí, quando o prefeito sai de lado, o carcereiro fala com aquele condenado: você não tem ideia quem é esse cara. Esse cara é simplesmente o prefeito da cidade, e ele estava trazendo na Bíblia dele uma carta de liberdade para você não ser morto amanhã. Para você não ser morto amanhã. E aí a história conta que no dia seguinte aquele cara chega, sobe no palco da guilhotina para perder a cabeça. E aí ele fala para toda aquela multidão que estava na frente dele: antes eu queria dar um discurso aqui. Hoje eu estou sendo morto aqui, mas não é pelo crime que eu cometi. É pelo perdão que eu deixei de receber. É pela carta que eu deixei de receber. Irmãos, ninguém pode ir para o inferno. Ninguém vai para o céu porque não tem pecado nenhum mais. Ninguém. Mas sim pelo perdão que recebe. Pelo perdão que recebe. Como que eu recebo perdão? Acabei de compartilhar com vocês. É crendo do fundo do coração que Jesus é o Filho de Deus e confessando com a sua própria boca. Aí você será salvo. Sétima dispensação, para encerrar. A dispensação do reino de Deus. Os filhos da graça aceleram para que esse tempo chegue. Olha o que diz Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Esse te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Irmãos, isso daqui é muito poderoso. Porque, pensa comigo, uma coisa é ferir o calcanhar. Porque o calcanhar, ele tem poder de te matar? Não. Uma vez que você é ferido no calcanhar, imagina, você está jogando bola e aí você é ferido no calcanhar. Aquilo vai te matar? Não. Mas e uma vez que a sua cabeça é esmagada? Tem poder de matar. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Vamos lá. Uma vez que Deus está falando que a cabeça da serpente vai ser esmagada, mas na verdade a mulher vai ferir o calcanhar, vai ter o calcanhar ferido na verdade. Quem que é esse calcanhar? É a igreja. É a igreja. A igreja, durante esses tempos que ela existe, ela está sendo tentada pelo diabo. Está sendo tentada constantemente. Constantemente você tem tentações. Constantemente você é atacado. Mas chegará um momento que essa serpente, ela vai ser eternamente esmagada, destruída. Então, por um breve momento, nós somos atacados sim, nós somos tentados sim, mas também na eternidade o diabo vai ser esmagado, vai ser destruído. Não tem como segurar isso, é uma palavra profética de Deus. E você sabe que por uma meditação, né? Interessante. Quando você dá para um calcanhar ser restaurado completamente? Talvez 3 dias. 3 dias te parece que você seja curado, talvez o calcanhar? Pode ser restaurado completamente. Qual que é a figura profética aqui? O Senhor Jesus, em 3 dias, ele foi atacado. Esses 3 dias apontam para 1000 anos, porque um dia é igual a 1000 anos. Então, desde Cristo até hoje, nós temos sido atacados, irmãos. Temos sido atacados. Mas na eternidade, depois disso, o Senhor vai reinar. E o diabo vai ser esmagado. O diabo tem prazo de validade. E agora, para encerrar, queria chamar a banda. Queria citar com você
passagem da mulher samaritana. Você sabe que aquela mulher, ela tem um significado profético. Eu vou amarrar tudo isso que eu compartilhei com você para essa mulher, para você entender o que eu quero compartilhar. Você sabe que quando Jesus encontra aquela mulher, existe uma palavra de conhecimento que é liberada para ela, que é: vai chamar o teu marido, vai chamar o teu marido. E aí aquela mulher fala o quê? Já tive 5 maridos, já tive 5 maridos, mas eu não tenho marido, não tenho marido. E aí o Senhor Jesus vem para complementar a palavra de conhecimento e fala: eu sei, e esse 6º que está com você, não é o teu marido, não é o teu marido. Para fechar tudo isso, irmãos, cada um desses maridos aponta para uma dispensação, um ciclo diferente. Você sabe que aquela mulher estava em qual marido? Em qual relacionamento? O 6º. O 6º relacionamento, a 6ª dispensação. O 5º já foi. O 5º é a 5ª dispensação, que é a dispensação da lei. 5 dispensações já foram, a lei já passou, filho. Hoje nós vivemos o tempo da 6ª dispensação, que é o tempo da graça de Deus. Só que depois aquela mulher, ela encontra Cristo como um símbolo profético de completar tudo aquilo. Jesus aponta para a 7ª dispensação, que é o reino de Deus. Nós estamos aqui vivendo a graça de Deus, vivendo o tempo da graça de Deus. Está muito maravilhoso isso daqui. Nós recebemos perdão dos nossos pecados constantemente. Constantemente o sangue é passado na sua vida. O sangue é passado no seu coração para te purificar constantemente. Eu gosto muito da imagem, da ilustração de você estar constantemente numa cachoeira de sangue que te lava a todo momento. Mas existe uma 7ª dispensação, e nós somos os filhos da graça, que nós vamos chegar na 7ª dispensação e seremos arrebatados, seremos tomados pelo noivo, seremos levados por ele. Aleluia! Esse coração de Maranata é o coração de Cristo, é o coração de Jesus hoje, atualmente. É o coração do reino, o coração das obras da graça, do evangelho da graça. É o ide, é o pregai a toda criatura. O Senhor nos reservou para isso. Existe uma passagem que diz que os anjos, eles queriam saber que é esse tal de evangelho. Mas aí o Senhor fala para eles: olha, isso só está designado para os meus filhos. Só está designado para eles. Eles que são os meus anunciadores. Eles que são o que vão anunciar esse evangelho, que vão espalhar, que vão povoar a terra. Irmãos, nós estamos no tempo do 6º marido, a 6ª dispensação. Mas existe o reino de Deus. Fica de pé agora no seu lugar.